Selecionei as melhores ofertas do Esquenta Book Friday da Amazon. Para quem não sabe, essa semana está ocorrendo aquela espécie de Black Friday dos livros. Sim, todos os livros estão com baita desconto, então vale a pena ficar de olho essa semana. Então se liga aqui na página aqui do canal, que eu vou atualizar vocês na aba de comunidade, por meio de lives, por meio de vídeos. Aqui no vídeo eu separei uns 50 títulos aqui que estão com no mínimo 40% de desconto, com as salvas exceções aqui, porque realmente estão valendo a pena e são títulos que eu gosto muito de recomendar para vocês. Então tem tudo que eu citar aqui ao longo do vídeo, vai estar todos os links aqui no box de descrição do vídeo. Além disso, eu costumo fazer uma página, tá, de dicas selecionadas da Amazon, então tem mais de 150 títulos que eu tô sempre alimentando. Quando eu vejo algum título que tem a ver com o que eu gosto de ler, recomendar para vocês, eu tô atualizando lá. Então já deixa a página aberta no navegador de vocês para não perder nada, se inscreva, ative as notificações, enfim, avisos dados. Bora então começar com as ofertas aqui. A primeira delas é uma que eu sei que vocês gostam e eu amo esse livro, que é O Conde de Monte Cristo. Tem nas duas edições da Martin Claret, tá? Que tá saindo com 50% de desconto, em torno dos R$90. E também aquele box da Zahar também tá com um ótimo preço, tá? Enfim, eu tenho a do box da Zahar e eu fiz a leitura pelo Clube de Literatura Clássica. É um livro favorito da vida. Tem vídeo aqui no canal, playlist. Então se você tá assim, eu não sei se eu vou encarar essa leitura porque é um calhamaço, acredita em mim, tá? Se tem receio de clássico, tem receio porque é calhamaço, é um livro viciante, você não desgruda do início ao fim. É aquela coisa de ganchos, né? O cliffhanger, aquele virada de capítulo que você não consegue, é só mais um capítulo. É traição, é vingança, é aquela questão, é justiça ou é vingança? Então um jovem marinheiro com futuro promissor, e aí ele é traído, então ele volta ali querendo se vingar de todos. Tem muita questão sobre providência, então fé, conhecimento. É um baita de novelão e você não desgruda. E você não sente passar aquelas páginas. É um livro maravilhoso, perfeito, é um dos meus favoritos da vida, tá? Os Miseráveis, então, do Victor Hugo, maravilhoso, 47% de desconto. Nessa edição mesmo da Martin Claret, tá sendo em torno dos R$100. Eu tô finalizando aqui a leitura conjunta que eu organizei por meio do Catarse desse livro, que é perfeito, muito bom, também vai se tornar com certeza um dos favoritos da vida. Esse aqui, já para quem tá inicializando clássicos, ele é um pouco mais desafiador, porque ele não tem aquela coisa tão viciante, talvez, da Estrada do Mar, que é mais focada para o povo, né? O Victor Hugo também é sensacional, ele fala muito sobre essa questão do ser humano, né? O quão é fácil, mais fácil ser bom, mas o que é mesmo difícil é ser justo. Então ele vai falar, vai te desafiar muito a refletir sobre isso na humanidade, né? Sobre quem provoca o mal na humanidade, quem provoca essa sombra, e enfim, são vários personagens aqui, o livro é bem grosso, né? Então tem são personagens assim focados em 5 partes, mais ou menos, esse livro. Então acompanhar a história do Jean Valjean, da Fantine, da Cosette é algo maravilhoso. O Victor Hugo escreve de uma forma muito poética, ao mesmo tempo simples, tocante. E é um livro, por mais que tenha aquelas famosas digressões, tem umas que são lindíssimas, como a Batalha de Waterloo, assim, eu amei ler. Tem umas que são meio assim chatinhas, assim, mas a gente acaba relevando porque faz muito sentido para a história ali, para o livro. É um livro que eu realmente estou amando, super indico, eu estou amando esta edição aqui que eu tô lendo, da Martin Claret, tá bom? O próximo aqui é um outro que eu amo, um baita novelão, só que russo agora, é o Anna Karenina, do Tolstói. Essa é uma edição da 34, ela tá com oferta, mas a que tá valendo mais a pena aí é a da Martin Claret, que tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$94, tá? Que tem a tradução do Oleg Almeida, que é bem elogiada. Eu ainda não li nada com a tradução do Oleg, mas super me recomendo. Inclusive, eu estou para comprar uma com a tradução dele, do Dostoiévski, tá? Enfim, aqui é um novelão russo, mesmo para quem tem receio, né? Porque é um calhamaço, enfim, porque é literatura russa, por causa dos nomes de personagens, não tem esse receio não, tá? Porque você acaba, substitui um pouco os nomes na sua mente, enfim, não queira decorar tantos nomes, que você acaba muito se envolvendo com a história da Anna Karenina e do Lievin, né? Por mais que o nome do livro seja Anna Karenina, você tem a história do Lievin que é muito interessante de você acompanhar, então você tem esse lado da cidade, esse lado urbano, tem esse do campo, né? Tem esse lado também da elite, esse lado do camponês, tem esse lado de uma mulher, né, que tá tendo esse casamento destruído, essa questão do adultério cometido por ela, mas tem a questão do Lievin construindo a família, a questão da fé, dos princípios. Então são dois tipos de famílias e sim, é muito interessante acompanhar realmente essa forma como o Tolstói escreve sobre o sentimento humano, sobre esses dilemas muito profundos. Então assim, eu amo Tolstói e esse aqui é um dos favoritos da vida, com certeza.
Outra aí que é daquela meu esquema de pirâmide literária, que vocês sabem que eu sou viciada por causa de Quo-Vadis, enfim, é a que eu estou falando então de Ben-Hur, que tá com 52% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 66. Esse aqui é um baita livro, eu finalizei a leitura agora no início do ano, tá? E, assim, pra quem gosta de um romance histórico, vai nele aqui que vai amar. Se passa na época do Império Romano, então você vai acompanhar desde o nascimento de Cristo ali, a visita dos Reis Magos, até a crucificação dele. Então acaba usando um personagem Ben-Hur ali como a linha condutora ali da história, tá? E ele vai ter momentos que ele vai se encontrar com Jesus. Então ele é um cara que vai também ter essa questão um pouco, não chega do Conde de Monte Cristo, mas tem essa questão que foi um amigo dele, comete uma traição com ele, então ele é acusado de traição ao governo, né? E aí ele volta, ele é condenado às galés e ele quer voltar para se vingar de todos. E em vários momentos da história dele, ele acaba se encontrando com Cristo. Então você depois acompanhar todo esse processo de transformação, tudo isso é muito lindo de se ver, enfim, e toda a parte também bem tocante da crucificação de Jesus e todo com esse plano de histórico do Império Romano é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro, tá? Um outro aqui que me surpreendeu foi uma leitura mais recente que eu fiz, eu pulei um, mas enfim, vou falar nesse aqui logo então, que é o Morro dos Ventos Vivantes, tá? Que tá com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 57. Esse aqui me surpreendeu, né? Foi o meu primeiro contato com as Irmãs Brontë. E eu não podia ter escolhido forma melhor de começar, né, me aventurar, que eu fiquei realmente viciada nesse livro, não tem como você desgrudar. Você odeia os personagens, mas você ama a história, a forma como é narrado tudo isso, muito bem escrito. Então, uma história sendo contada para um outro narrador que está contando a história pra gente, então tem mais de uma voz narrativa, algo que eu gosto muito e te deixa confuso. Algo também que me surpreendeu muito é que quando você vê trailer, enfim, ou pessoas falando, acaba por meio de dar um spoiler ou não, fala que a história, né, de amor obsessivo da Catherine Radcliffe, mas não é só isso. Pra mim não é nem amor obsessivo, é uma vingança obsessiva, um ódio obsessivo, essa aquela coisa de posse mesmo, algo bem surreal assim. Mas esse livro tem de 2 gerações, então ele tem 2 partes esse livro, então você acompanhar a segunda parte do livro é ainda mais interessante para saber os resquícios de toda a saída aí da primeira parte, né, do Heathcliff, que acontece aí na segunda aí com ele acompanhando isso e querendo se vingar ainda dos descendentes. Então assim, é maravilhoso, eu amei demais esse livro, recomendo para vocês. Não sejam como eu, que adiou tanto a leitura desse livro que eu soube fazer recentemente agora, tá? Outro aqui, que é um queridinho da vida, então, é o Livro da Sossego, do Fernando Pessoa. Esse aqui tá com 47% de desconto, saindo em torno de R$ 73. E aqui é um livro que eu sempre recomendo para vocês que ter como cabeceira, tá? Porque a forma como ele é dividido é uma espécie de... são fragmentos, né? Porque é um livro num livro, é uma coletânea de fragmentos, então não é aquele livro acabado, Fernando Pessoa não publicou ele em vida, né? Enfim, é uma coletânea de fragmentos e dependendo do organizador isso modifica. Mas é muito legal você abrir esse livro como mensagem do dia, porque ele vai falar sobre inquietação, sobre sonhos, sobre... são frases motivacionais às vezes, frases inquietantes pra gente também. Vai falar muito sobre coisas de você combater de certa forma, a perfeição, que não existe perfeição. Então, ele vai falar sobre vários temas, e tem muitas vezes, quando você abre e lê aquela mensagem ali, aquele fragmento que às vezes é um bloquinho de 3, 4, 5 linhas, um parágrafo maior, mas não passa do que 1, 2 páginas o fragmento. Então, por exemplo, tá vendo? Tem cenas assim bem simples aqui, mas elas são extremamente tocantes. Olha, ler é sonhar pela mão de outrem. Ler mal e por alto é libertar-nos da mão que nos conduz. A superficialidade na erudição é o único modo de ler bem e ser profundo. Então é impossível você abrir uma página aqui desse livro e não se deliciar, não refletir, querer, sabe? E você volta e meia quer folhear esse livro. Então é um ótimo livro para presentear, para se presentear. Eu amo demais esse livro aqui. Agora um aqui, que é bem desgraceira mesmo, tá? Muito bem escrito, mas é desgraceira, tá? É o Judas Obscuro, do Thomas Hardy, tá? Com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 63. Então, pensa assim, se você gosta de David Copperfield, mais ou menos, vai gostar desse livro, tá? Mas David Copperfield tem aquela questão de, não, vai ter uma esperança uma hora.
aqui não tem essa esperança aqui que realmente o Thomas Hardy tem esse lado bem pessimista, tá, da humanidade, enfim, ele retrata bem esses livros dele, mas a forma de você acompanhar esse personagem, o Judas, ele querendo uma ascensão por meio de estudos é muito interessante, tá? E a forma como que a sociedade acaba rejeitando, dificultando de todas as formas possíveis isso para ele, e como que cada vez que a gente acha que ele tá melhorando ali alguma coisa, vai pior e acontece. Então até falo sempre com vocês, quando eu falo desse livro, é tudo que tá acontecendo de ruim na vida dele é para piorar, então é bem diferente daquela história do Cândido, né, do otimismo do Voltaire, em que tudo que acontece de ruim é para melhorar, que não, vai piorar com certeza. Tem cenas já que mais pesadas, e principalmente uma bem específica ali, envolvendo família, enfim, mas é um livro bem interessante de ser lido, também meio viciante um pouco, tá? Estranhamente viciante, digamos assim, tá? Recomendo para vocês. Um outro aqui é uma leitura que eu gostei, ficou entre as minhas melhores leituras do ano passado, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Tanto essa edição está em oferta, tá valendo muito a pena, tá? Tanto a edição capa dura. Essa aqui tá com 56% de desconto, saindo em torno dos R$ 48. E aqui você vai se ambientar ali naquela história ali da Idade Média, no mosteiro ali da Itália, e você vai ter Humberto Eco ali bem erudito, sim, vai ter debate sobre filosofia, teologia, simbologia, até porque o Eco era especialista nesse assunto. Tem o lado da investigação que acontece, né, quando o Guilherme de Baskerville e o Addison de Melk, eles entram nessa abadia, enfim, então coisas misteriosas acontecendo nesse mosteiro, e eles vão investigar. Mas vocês também, além dessa parte aí que é mais bem viciante mesmo, você tem muitos diálogos ali falando sobre a igreja, sobre o que ela pode deter de posses ou não, sobre o poder dela político, sobre como vai ser ali. Então, realmente, eles estão reunidos nesse lugar justamente para debater esses assuntos. Então, tem a ordem dos franciscanos, dos beneditinos. Então, tem muito assunto interessante para você se aprofundar. Se você gosta de assunto de Idade Média, se você gosta sobre essa temática, você vai amar. Mas se você não gosta tanto assim, e tá mais ali pela questão do romance policial, também vai te agradar. E também para quem gosta dos dois tem essa possibilidade desse combo perfeito, tá? Um outro aqui, tá quase finalizando daqui a pouco, é o David Copperfield, nessa edição da Zar, maravilhosa, tá? Tá com 42% de desconto, saindo em torno dos R$ 100. Charles Dickens é maravilhoso aqui, então é uma acheta super viciante, até porque quando você vê o David aqui sofrendo bastante, você quer ler mais ainda, para ver se vai melhorar um pouco a vida dele. Então você fica assim, ai não, peraí, que eu só vou conseguir parar de ler quando ele ficar um pouco mais feliz na história. Então você acompanhando assim um romance de formação, você acompanha ele desde jovenzinho, então ele passando por vários sofrimentos na vida dele, a morte da mãe, ele ser colocado no internato, enfim, ele tendo que lidar com várias coisas. É um livro muito bem escrito, Charles Dickens é maravilhoso. Outra leitura que eu fiz esse ano e me surpreendeu bastante é Hamlet, tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 47. Esse aqui é um livro romanceado aqui sobre o que poderia ter sido, né, a família do Shakespeare. Mas aqui, o legal é que não vai focar, não vai falar nem o nome do Shakespeare, né? Vai focar no lado de vista aí, do ponto de vista da esposa dele, que aqui nesse livro se chama Agnes. E então, ela que vai contar, vai ser o fio condutor ali da história. Tem algo que é interessante, né, que vai mesclar entre presente e passado. Então, o presente daquela família, como a peste bubônica está chegando naquela família, como vai acontecer o luto, né, que vai atingir um dos filhos, o Hamlet, né? E ao mesmo tempo a gente vai sabendo como eles se conheceram, toda a ligação da Agnes com a natureza, com a família, como que ela consegue entender uma pessoa por meio do tocar, né, com as mãos dela. Enfim, todo o poder dessa mulher da Agnes é muito bem retratado. Então o foco aqui, por mais que o livro se chame Hamlet, tem a analogia aí a Hamlet, a questão de Shakespeare ter usado essa questão do luto em relação ao filho dele para acabar, é uma forma dele lidar, né, o que quer dizer esse livro isso, o luto, para formar essa peça do Hamlet, é bem interessante, mas a Agnes aqui, essa mãe, essa mulher, força dela de não se superar porque não se supera um luto, mas como ela lida com isso e como tem também a questão do marido lidando, enfim, é muito legal de você ler, enfim, tem passagens lindíssimas, é um livro super bem escrito. Também o outro aqui agora fininho, esse aqui vem aquela exceção, né, que tá com 38% de desconto, mas não tem como não recomendar para vocês A Pérola, do John Steinbeck.
Também acho que outros livros dele, como As Vinhas da Ira, Leste do Éden, também estão, tá? Esse aqui tá com 38%, tá sendo em torno dos R$ 39. O livro curtinho vai falar sobre a ganância do ser humano e sobre aquela questão de você viver fazendo projeções, olhar só para o futuro e esquecer de viver o presente. Então, como essa questão de uma pérola ali poderosa que surge nessa família e vem essa questão da ganância. Tem aquele livro que eu gosto muito que tem um pouco dessa temática do Tolstói, que é De Quanta Terra Precisa um Homem. Esse aqui, assim, De Quanta Pérola Precisa um Homem, mais ou menos assim. Então, é um livro que faz você ter reflexões nesse sentido, e é também analogia, a forma de símbolos que o John Stabile usa nesse livro, e movendo tudo sobre a questão de música, de canção, a canção da pérola, a canção do mal, a canção da família. Isso é bem interessante de você encontrar a mudança, essas nuances ali do comportamento dessa família, e como também a esposa alerta de quando você deseja algo demais, quer porque quer, você não está respeitando muito a vontade de Deus, algo do tipo. Então é um livro muito, muito bom, curtinho, assim, tranquila a leitura, tá? Outro aqui, bem curtinho, com uma leitura bem profunda também, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, tá com 45%, estão saindo em torno dos R$ 42. Então aqui nós temos o Marco Polo visitando cidades ali do grande imperador, que tem milhares de terras ali, tem um território muito grande, muito vasto, e ele quer que ele, na volta das viagens, descreva essas cidades. Só que daqui a pouco percebe-se que essas cidades, elas são bem diferentes, estranhas, tem umas coisas, né, tem hora que parece que ele tá repetindo, que essas cidades ou não existem, enfim. É muito sobre que duas pessoas, quando olham pela mesma janela, elas não vão enxergar a mesma paisagem, elas não vão enxergar a mesma cidade. E isso acontece para qualquer coisa, né? Quando você lê um livro, outra pessoa lê, a gente vai olhar para outras coisas. Tem toda a questão da nossa bagagem, tem toda a questão do nosso repertório já de mundo, e tudo isso que a gente coloca no que a gente vê, no que a gente lê, no que a gente observa da vida, enfim. Então, As Cidades Invisíveis é muito isso, né? Aquela coisa invisível que cada um que enxerga sobre isso. Então, como você tem a sua própria experiência, da sua bagagem, isso repercute ali. Então, quando você analisa uma paisagem, até uma tela, uma pintura, enfim, mas aqui mais especificamente cidades, você acaba olhando certos hábitos, certos movimentos, certas nuances, certos detalhes daquela cidade que vão te chamar atenção, e por isso você vai acabar narrando. Então, duas pessoas ao narrarem uma cidade, elas vão narrar cidades completamente diferentes, tá? Então, é um livro bem legal de ser lido também. O outro aqui é um que eu gosto muito, muito tocante pra mim, bem sensível o tema, enfim. A Redoma de Vida, da Silva Plath, tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 64. E aqui é aquele livro que vai falar muito pra quem principalmente já passou por crise de ansiedade, principalmente tem depressão, já passou por depressão. É um livro que você vai se sentir compreendido. A Silva Plath sabe descrever muito bem uma pessoa passando por um sentimento desse. Ao falar da Esther, né, uma jovem ali que tá obtendo um sucesso de alguma forma ali, profissional, enfim, tem suas amigas felizes com as conquistas, mas ela não se sente bem, ela sente um vazio. É um livro sensível, então se você estiver num momento muito sensível, não leia esse livro, apesar de eu ter lido no momento sensível, mas foi bom porque eu me senti compreendida, enfim, mas fica esse aviso para você por gatilhos, tá? Mas enfim, você se sente compreendido bastante nessa temática aqui nesse ponto. É um livro que, de certa forma, te abraça, te conforta, tá? E realmente, e essa edição aqui, capa dura, com ilustrações, assim, é belíssima. Por dentro também tem ilustrações, tá? Eu fiz a leitura na edição brochura, que eu acho que deve estar em oferta, mas essa edição aqui, ela é lindíssima. Outra aqui, esse aqui é viciante, tá? Que é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Uma ótima porta de entrada ao escritor, tá? Apesar desse tamanho, assim, a diagramação é super tranquila. Como o próprio nome já diz, o título já fala, é uma morte anunciada. Todos nós sabemos que o Santiago vai morrer. Na primeira página também, tá? Na primeira frase, né? No dia em que o mataria, o Santiago Nassar levantou-se. Enfim, porque todo mundo sabe, o leitor sabe, mas mesmo assim é interessante, porque você quer saber primeiro como aconteceu isso, quem vai fazer isso, como vai ser todo esse esquema, e por que todo mundo sabe e ninguém avisa ele. Por que ninguém faz esse aviso? Então isso é bem interessante, porque o leitor ele quer entrar na história, ele quer avisar o Santiago, porque não é possível que todo mundo já sabe, e porque ninguém comenta. Então ele te vicia nesse esquema de jornalismo investigativo dessa forma, tá? Eu não sei se eu falei o preço. 54% de desconto, saindo em torno dos R$ 31, tá bom?
Outra aqui que eu gosto muito, que vai falar sobre criatividade, enfim, é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, com 42% de desconto, sendo em torno dos R$ 37. Então aqui nós temos a troca de cartas. Essa edição ela é bem interessante, porque ela tem material de pós-fácil, ela tem tanto, não somente as respostas do Rainer, mas também as perguntas desse jovem poeta. Então você vê um cara muito inseguro, ele querendo escrever poesia, mas na dúvida se ele escreve bem, ele quer saber muita opinião do Rilke, né, e querer saber se tá bom, enfim, ele quer ser igual a ele. Então ele não percebe que não adianta, não tem como você apontar os caminhos, tem coisa que você tem que aprender vivendo, tem que aprender do seu ponto de vista mesmo, não é o outro que tem que apontar para você. Então isso de você encontrar esse seu diferencial, você acreditar em você mesmo, esse livro resgata muito isso. Outra que acabei esquecendo de pegar a minha edição é de Mulherzinhas, com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 58. Esse é um livro lindo, fofo. Eu sei que algumas pessoas acabam não gostando porque ele é bem parado, bem água com açúcar mesmo, tá? Porque você vai ter a história ali de 4 irmãs da família March, né? Então é um livro para quem gosta de uma história calma, uma história familiar, a história de amadurecimento dessas 4 irmãs que são muito unidas entre si e com a família também. E 4 meninas, né, ali se tornando mulheres com gostos totalmente diferentes, uma querendo focar no trabalho, outra quer construir uma família, meio que repetir algo da mãe, outra muito focada na pintura, enfim, são irmãs diferentes, mas que se amam profundamente. Então, é familiar, tem muita questão de fé. É um livro lindo, eu gosto muito desse livro. Outra aqui que é um combo, na verdade, também é uma exceção do desconto, tá com 34% de desconto. E são 2 livros, saindo por R$ 51 em capa dura, lindíssimo. É Heidi, tá? Da Johanna Spyri, e A Princesinha, da Frances Burnett. Então, essa aqui é a mesma escritora do Jardim Secreto. Então, esses 2 livros, eu fiz a leitura outubro do ano passado. Tem até vídeo aqui no canal comentando mais a respeito. Essas edições são lindíssimas, com ilustrações, a qualidade é maravilhosa, enfim. Aqui é uma menina aqui que vai acabar vivendo com esse avô da montanha, enfim, vai ensinar muito essa questão é, da fé de alguma forma também, dessa questão do lugar mais simples, calmo, das montanhas, de você se ter pouco, se viver com pouco, enfim, é um livro bem simples, não tem grande enredo, é literatura infanto-juvenil, mas eu acho que sim, recomendo sempre para todas as idades, como sempre, eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, então juntamente com esse livro vem esse aqui, A Princesinha. Quem gosta de Jardim Secreto vai amar esse livro. Então, essa menina aqui, que é chamada Princesinha, não porque ela tem uma coroa na cabeça, porque tem posse, enfim, mas até porque coisas vão acontecer com ela, mas a maneira dela lidar com as coisas, ela não retribui os outros da mesma forma, por mais que as pessoas estejam tratando mal, ela não retribui tratando mal o outro, ela sempre mantém uma altivez, ela tem um respeito muito grande. Algumas pessoas acham até que ela é metida, até esse nome assim, a princesinha, daquela ideia, de uma pessoa meio metidinha, né, mas não, é a forma dela lidar com as coisas, e todo mundo o faz de conta que ela cria, né, um mundo de faz de contas ali, para lidar com coisas que vão acontecer depois com ela, reviravoltas na história. Eu particularmente gosto mais da Princesinha do que Heidi, mas Heidi é uma leitura lindíssima e super vale esse combo aqui para fazer a aquisição. O outro aqui é um livro russo que eu gosto muito de indicar para vocês, Primeiro Amor, do Turgenev, 44% de desconto, sai em torno dos R$ 29. E esse livro aqui vai, assim, ele te surpreende, vai falar das ilusões provocadas pelo primeiro amor mesmo, então você acompanhar isso. Tem hora que você até sabe como que vai ter o desfecho dessa história, mas ela vai te surpreender ali no final, por mais que você esteja desconfiado. É uma ótima porta de entrada aos russos, se você quer fugir um pouco do ciclo ali do Tolstói, Dostoiévski, então esse aqui é uma ótima porta de entrada. E se você já leu, de repente, um livro desses outros escritores e quer conhecer um novo, Turgenev fica aí como uma ótima dica, tá? O outro aqui que eu gostei muito de ter lido, também não tô com a edição porque eu li em outra, é o Frankenstein, da Mary Shelley, tá? Com 43% de desconto, saindo em torno dos R$ 41. Me surpreendeu bastante, primeiramente, que o Frankenstein não é o nome do monstro, Frankenstein é o nome do cientista, né? O Victor Frankenstein, e muito dilema ali sobre a criatura e o criador. Então, por que você se acha poderoso o suficiente para construir algo, uma coisa que deveria ser divina, né? Então, brincar de Deus e quais consequências que tem isso, até porque ele brinca de Deus, o Victor Frankenstein, e larga sua criatura ali sozinha, sem companhia,
sem conversa, sem nada. A forma como esse livro é escrito, a narrativa, né, uma narrativa dentro de outra, que dentro de outra, um esquema de bonequinha russa, né, quando você vai abrindo uma boneca, tem outra e outra, e depois você fecha tudo, é maravilhoso, é perfeito nisso. Me surpreendeu muito nesse sentido, e principalmente os diálogos entre criador e criatura, ela debatendo, botando as justificativas, porque afinal de contas, quem é o monstro dessa história? Será que é mesmo a criatura? Porque ela foi largada sozinha, sem um criador, sem companhia, e como que ela aprendeu com a linguagem, como ela aprende as coisas, como ela queria simplesmente uma companhia, como ela queria pertencer a algo. Então, é bem tocante esse diálogo. Então, às vezes a pessoa: "Ah, Frankenstein, um livro de terror", enfim, não é isso, tá. É um livro bem sensível nesse aspecto. E hoje, depois de ter lido esse livro, eu consigo entender porque ele é um favorito da vida de muitas pessoas. Eu até achava estranho antigamente, mas depois que você lê, você entende. Outra aqui é O Médico e o Monstro, tá, esse aqui tá com 44%, saindo em torno dos R$ 32. E esse aqui também surpreende, é bem viciante, porque todo mundo acha: "Ah, já conhece a história do médico monstro, tem aquela questão de tomar uma porção, virar uma outra pessoa". Aqui é falar, se você gosta de uma coisa mais psicológica, enfim, da dualidade do ser humano. Então, né, então o que que tem de ruim de você, como prolifera isso, e todo você acompanhar a investigação aqui do advogado, o amigo aqui do doutor, enfim, e todo o investigação que ele vai acabar fazendo, justamente porque ele vai encontrando umas coisas meio que estranhas acontecendo, os hábitos estranhos, enfim, de pessoas ali. Enfim, é um livro que te prende bastante também, tá? Um outro que também tem esse lado psicológico, é um queridinho meu, tá? É o Nó de Vibras, do François Mauriac. Tá com 41% de desconto, sendo em torno dos R$ 53. E esse livro, ele é muito bom, tá? Porque ele vai, assim, você fica confuso ali do que você está lendo, porque é um narrador rancoroso ali, querendo se vingar. E aqui, como se você estivesse lendo uma carta destinada à esposa dele. E aí ele quer se vingar dela, porque ele acredita que todo mundo está interessado no seu dinheiro. Então ele vai revelando coisas do passado. E você vê que é um cara que tem seus dilemas também. Tem hora que você entende um pouco ele, tem hora que você entende um pouco a esposa, você fica na dúvida de quem acredita. Depois tem uma questão um pouco, não a de redenção, mas de uma transformação por causa de fé também. Então o François Mauriac, ele também botava muito essa questão, da fé, do catolicismo em seus livros. Enfim, é um livro que tem esse lado psicológico viciante e que confunde bastante o leitor. É um narrador totalmente ali angustiado, rancoroso, confundindo o leitor bastante, tá? O próximo aqui é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, com 45% de desconto, saindo em torno dos R$ 37. É aquele grande exemplo, assim, um contra, né, de não ser, de não seguir. Você não quer ser como o Giovanni Drogo, que é um cara ali que tá esperando as coisas acontecerem, mas quando a vida é simplesmente num piscar de olhos, a vida passa. Então ficar esperando ali no forte que algo grandioso aconteça e não fazer nada, isso aqui é um grande alerta para como não se viver a vida. O Velho Mar, do Ernest Hemingway, na edição especial, enfim, com 55% de desconto, com R$ 79. Um Conto da Ilha Desconhecida também, do Saramago, com 42% de desconto, saindo por R$ 44. Eu amo esse livro, é curtinho, é bem tocante, é aquela questão de você sair dessa zona de conforto e se arriscar, se aventurar, olhar o mundo pelos seus próprios olhos. Não adianta, não precisa as pessoas: "Olha, isso aqui já está conhecido, isso aqui já é o suficiente", e você vai além disso, tá? Você vai querer descobrir pela suas próprias pernas, seus próprios olhos. São Bernardo, do Graciliano Ramos, dessa edição da Antofágica, com 51% de desconto, saindo em torno dos R$ 53. Também é um livro lindíssimo. Essa edição eu gosto de indicar para vocês, porque eu li Vidas Secas nela. E eu quero muito reler São Bernardo, né, nesta edição, porque as ilustrações nesta edição, ela para mim são uma das coisas mais lindas, para mim é uma das mais lindas nessa coleção de Graciliano Ramos pela Antofágica. Inclusive, uma que está na minha lista de desejados é Angústia, né, do próprio Graciliano Ramos, enfim. É belíssima essa história, eu gosto muito. E Vidas Secas não é só o melhor livro do Graciliano Ramos, temos São Bernardo, e muitas pessoas me recomendam, eu sou louca para ler Angústia. Outra aqui, assim, super sensível, parece assim, é clichê, enfim, você vai se emocionar, você vai chorar, com Meu Pé de Laranja Lima, tá? 45% de desconto, R$ 34. E você vai se sensibilizar com certeza, a empatia pelos jovens Zezé. Então esse menino que é bem maltratado pela família, ele acaba encontrando amizade, né, nesse mundo de faz de contas, com Meu Pé de Laranja Lima, tem o seu Portuga, enfim,
é emocionante. Assim, eu te desafio que você me conte aqui que você não chorou lendo esse livro, porque é impossível você não se emocionar, ter essa empatia, querer abraçar os exemplos. Outra literatura brasileira, que estava na minha lista de 12 livros para ler esse ano, já li e gostei bastante, é Ópera dos Mortos, da Altran Dourado, com 45% de desconto, sendo em torno dos R$ 32. É um livro bem interessante, bem surpreendente, porque ele vai falar muito sobre a questão de tempo, muita questão de fantasmas, mas não nessa questão do fantasma gótico, mas de assombrações do passado mesmo, nessa família, da decadência familiar, de coisas se repetindo, ciclos, e de você ter isso nesse lugar aqui e desses momentos aqui, realmente o livro te surpreende bastante, porque você não sabe aonde está te conduzindo ali a história. Então você acompanha a história de Rosalina, José Feliciano, e como que a pessoa que vem de fora tenta trazer modificações para essa casa, para esse sobrado, enfim, que tem a questão do avô, tem a questão do pai, e a própria Rosalina repetindo tudo isso como fosse uma espécie não, uma maldição familiar, né. Então simbolizando essa decadência familiar, de certa forma, como tudo muito preso aqui, e muita simbologia relacionada aos relógios parados, enfim, é bem interessante de acompanhar. Outra aqui que eu gosto muito é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, 42% de desconto, saindo em torno dos R$ 47. Então, a Virgínia, aquela questão de querer pertencer a uma ciranda ali formada por primos, amigos, e aquela questão, né, quem não já se sentiu diferente, querendo se modificar para pertencer a um grupo. Então você vê isso como muito alerta, né, de você querer não, eu tenho meu diferencial, é isso que me torna único, eu não tenho que ser igual a outra pessoa para pertencer a algo. Então, fora que a escrita da Lígia é perfeita. Um que eu gosto de indicar também para vocês é A Imaginação Educada, do Northrop Frye, tá? Com 40% de desconto, saindo em torno de R$ 25. E esse livro aqui, ele vai te cutucar muito sobre a questão da importância da literatura, a importância de você ter contato com os clássicos, de você fazer pelo menos uma leitura literária da Bíblia também, a importância desses primórdios aí, desses narrativas núcleos, né, como ele chama, como que isso acaba influenciando grandes outros escritores clássicos mesmos, né. Então, como você enxerga muito do livro do Gênesis em outros livros, como você encontra muito dessa questão da mitologia também. É bem interessante, é um conjunto aqui de 5 palestras que ele deu e traz reflexões bem interessantes, vai te despertar bastante interesse. Outra aqui do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura, esse mesmo esquema, tá? Essa aqui tá com 46% de desconto, saindo em torno de R$ 29. Também vai falar sobre questão de releitura, falar sobre algumas leituras em si específicas, vai falar muito sobre a questão de literatura infanto-juvenil, sobre ler fantasia também. Então, como eu disse, tem aquele certo preconceito, principalmente leituras de fantasia, literatura infanto-juvenil, você já adulto, mas como que isso é muito importante para moldar, enfim, a nossa vida. Então, tem vários ensaios aqui bem interessantes de ser lidos também. Um livro viciante que eu gosto muito, Massacre da Família Hope, saindo com 41% de desconto e com R$ 39 mais ou menos. É um livro que pra quem gosta de Agatha Christie, então um livro que tem uma mansão no penhasco, coisas do passado sendo reveladas, e sempre muitas reviravoltas, é impossível você pegar toda a reviravolta, porque acontece até a última página. Você surpreende até o finalzinho ali, você se surpreende com esse livro. Agora 2 outros que eu quero indicar pra vocês é O Cemitério, do Stephen King, saindo com 42% de desconto, então mais ou menos R$ 66. Eu amo King, e Cemitério é um livro bem pesado, assim, e assustador do King. Agora, pra quem não quer uma coisa tão densa assim do King, tem 4 estações com 48% de desconto, saindo em torno de R$ 63. Aqui você vai encontrar 4 novelas, tá? Uma para cada estação do ano. E aqui vai falar um pouco de tudo, tem a questão da amizade, tem uma que eu gosto muito, que é a Redenção de Shawshank, né? Que virou um filme muito conhecido, Sonho de Liberdade, eu acho que é isso. Então aqui você vai pegar um King totalmente diferente, que é aquele escritor que não é de terror, então é uma ótima porta de entrada ao universo do King, com certeza, tá? Agora alguns livros que eu ainda não li, mas que estão na minha lista de desejar. Esse aqui, de desejados não, os que estão para leitura ainda esse ano. Primeiramente, é O Vento Levou, tá? Eu peguei aqui uma edição, mas a minha edição é de box, não a fronteira. A que tá com promoção, né? Essa aqui tá esgotada, é uma da Record, tá? Que tá com 45% de desconto, saindo em torno de R$ 100. É um baita de um novelão que falam que eu vou amar acompanhar essa história da Scarlett, bem mimada ali. Então, assim,
romance histórico, Guerra de Secessão dos Estados Unidos, bem empolgada com isso. Tá saindo em torno de R$100, né, então Shogun, de 40% de desconto, saindo em torno de R$110. Aqui já é um romance histórico, enfim, na época feudal aqui do Japão, também super empolgada para fazer essa leitura. O próximo aqui é a biografia do Leonardo da Vinci, com 41% de desconto, saindo em torno dos R$82. Também está na minha lista dos 12 livros para ler esse ano. Se um Viajante na Noite de Inverno, a edição em capa dura está na oferta com 46% de desconto, saindo em torno de R$72, tá bom? Tem uma aquisição que eu fiz no início do ano, e é um livro que eu quero ler, né, agora no segundo semestre, vamos ver se eu vou conseguir, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, tá? Essa edição aqui super capa dura, ilustrada, tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$119, tá? E ela é lindíssima, é uma edição comemorativa, enfim, eu estou apaixonada nesta edição, pra mim fica naquele top, assim, mais lindas da estante, com certeza. Outra aqui que vale indicar pra vocês, que eu sei que vocês têm interesse, é a Teologia do Santo Guerreiro, tá com promoção. Eu peguei o valor aqui só do primeiro volume, tá? Que tá com 51%, tá saindo em torno dos R$38. É mais ou menos o que tá saindo cada um desses livros. Eu comprei na época o box, tá? Mas é só porque eu comprei os 3 livros juntos, mas eles vendem separadamente, tá bom? Outra aqui que vocês ficaram muito interessados quando eu mostrei, quando eu recebi da editora, é o Sagração da Primavera. Esse aqui tá com 41% de desconto, tá saindo em torno de R$69. Na verdade, isso aqui eu falei pra vocês que eu quero fazer a leitura antes de ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, porque ele vai falar sobre esse ambiente da Primeira Guerra Mundial, algo que falta muitas vezes você encontrar em livros, então ele vai focar muito sobre isso, o que isso provocou, enfim, nos escritores, nos pintores, enfim, como isso refletiu ao mundo ali, na criação, então, ou as consequências disso. E um outro aí que eu tenho, mas eu acabei não pegando a edição, que é Os Pilares da Terra, tá? Do Ken Follett. Quero muito conhecer esse escritor, que tá com 46% de desconto, saindo em torno dos R$93. Agora eu vou falar com vocês algumas coisas que estão no meu carrinho, que eu até mostrei pra vocês na live brevemente, tá? Primeiramente, o box das Crônicas de Arthur, tá com 60% de desconto, saindo em torno de R$114. O box do Albert Camus, eu quero muito reler O Estrangeiro e fazer outras leituras do Camus, então esse box eu sempre fico de olho, tá com 47% de desconto, saindo em torno de R$145. O Atlas Ilustrado da Bíblia, eu acho uma edição lindíssima, como eu quero fazer a leitura literária da Bíblia, acho que ele vai ser um grande apoio, até porque eu estava lendo O Manto de Cristo, Ben-Hur, enfim, esses livros, que acabam fazendo algumas localizações, eu acabo me perdendo muito em algumas localizações, mas o Atlas Ilustrado da Bíblia mostra bem isso, né, como que era o mapa na época de Cristo, antes de Cristo, as divisões ali, eu achei bem interessante, eu vi um vídeo, uma pessoa folheando, mostrando por dentro, enfim, tá saindo por 45% de desconto, em torno dos R$70. Legenda Áurea, que vai falar a vida dos santos, está com 45% de desconto, em torno de R$89. O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, eu li e amei os Vestígios do Dia ano passado, né? E eu quero ler muito mais outras obras do Kazuo Ishiguro. E recomendaram fortemente O Gigante Enterrado, tá com 42% de desconto, é um livro que dificilmente entra em promoção, tá saindo em torno de R$65. O Jogador, com tradução da Léo Almeida, saindo pelo Martin Claret, com 44% de desconto, né, em torno dos R$49. A Autobiografia, do Stefan Zweig, com 42% de desconto, saindo em torno dos R$58. Olhares dos Campos, do Érico Veríssimo. Eu quero muito, muito ler esse livro, inclusive eu estava lendo, eu acho que O Manto de Cristo, e encontrei justamente essa frase que dá origem ao título do livro, né, Olhai os Lírios do Campo. Enfim, tá com 43% de desconto, saindo em torno dos R$50. E por fim, Licor de Dente de Leão, que do Ray Bradbury, que vai falar muito sobre a questão da memória, infância, que tá com 35% de desconto, mas é um lançamento bem recente, né, uma nova edição, enfim, saindo em torno dos R$51. Pois bem, pessoal, depois de... Eu falei um pouco rápido, eu sei, mas eu queria falar rapidinho um pouquinho sobre cada um desses livros, tá? Se vocês tiverem dúvida, lembrando sempre que eu vou falar mais durante outros vídeos, durante outras lives ao longo dessa semana. Quaisquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que eu procuro tirar dúvidas de vocês, tá bom? Assim que possível, durante essa semana. Enfim, pessoal, se vocês quiserem compartilhar o que vocês já compraram, a lista desejada de vocês vai ser ótimo pra gente trocar figurinhas, trocar ideias. E é isso por enquanto, tá? Eu vou mantendo vocês atualizados de qualquer novos cupons que surjam, enfim. Fiquem de olho aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, tá bom? Eu sei que muitos de vocês assistem, mas vocês não são inscritos aqui no canal. Vamos aí chegar aos 10 mil logo, por favor. Tá bom, pessoal? Não se esqueça de comprar com os meus links, porque isso me ajuda bastante, tá? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom? Olha,
Um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.